Deus, o amigo Espírito Santo, aquele que sonda os corações, está no nosso meio nesta noite. Louvado seja Deus, abençoe a minha por este louvor. Vamos dizer essa terra, deixa Deus te usar, dá uma palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, daqui a pouco nós já estaremos também servindo ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas e preparando nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus aos nossos corações. Glória! Aleluia, Jesus! Pode ser para os irmãos? Paz, Senhor! Irmãos, para mim uma satisfação, um privilégio mais uma vez também estar aqui, mais uma oportunidade e diante daquilo que a gente tem ouvido da parte do Senhor nesta noite, eu tenho refletido. Eu sempre eu falo, é o que eu pego para mim, sempre que vou ouvindo, sempre para onde que o vento está tocando. Procura observar, ouvir o que o Espírito Santo vem falando ao meu coração. Isso se não somente diante, agora, mas tipo assim, diante desse culto, quero dizer, mas eu vejo a todo tempo da minha vida. Desde que eu levanto, no decorrer do meu dia, né? E aí, tendo a oportunidade, quando a gente me ouve encontro, então eu expresso aquilo que talvez eu possa não conseguir obedecer, porque, irmãos, eu vou ser honesto, o mais difícil não é ouvir a voz do Senhor, o mais difícil é obedecer, porque o Senhor está sempre falando conosco. Só que a grande dificuldade, muitas das vezes, a dureza do coração, muitas das vezes a distração, muitas das vezes as coisas que nos distraem, quando a gente olha, a gente aconteceu. Então sim, então o Senhor tem nos falado, Ele tem nos apontado, irmãos, todo o tempo. Eu vou confessar para vocês que até mesmo semana passada, eu vi muito forte eu concluindo, falando do meu coração, algo que estava dentro do meu coração, no meu interior. Estou repartindo e compartilhando. Então sim, então isso alegra o coração. Irmãos, eu quero deixar, no que o Marquinhos estava falando, eu tinha alguns versos aqui que estava meditando, mas eu quero compartilhar também. Aqui no livro, no Evangelho de Jesus, qual escreveu Lucas, o capítulo de número 14, eu vou ler aqui do verso 28, alguns versículos que nos diz assim, é um texto bem conhecido: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta, calcula o preço para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de determiná-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair em guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa-se com 10.000 homens e é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? E se não for capaz de enviar uma delegação, e enquanto o outro está longe, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. E da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu quero ficar até aqui. Irmãos, eu confesso que a gente, então, olhando à luz dessa palavra, à luz diante de tudo que o Senhor tem falado ao meu coração, então, qual lição que eu aprendo, que eu posso tirar para a minha vida? O Senhor nos confiou uma responsabilidade, né? A gente quer fazer um apelo, um convite, irmãos, aqueles que puderem, esforce um pouquinho, vem um pouquinho na escola dominical. Nós estamos dentro de um trimestre, uma escola muito bom. Irmãos, aquele que aprende mais da palavra, pode ter certeza que ele vai viver mais, vai ter mais. Irmão, para ser bem honesto,
ele vai dar menos trabalho, até porque ele tem agora um direcionamento, ele tem um conhecimento, ele sabe o caminho andar. Vamos ser bem sinceros, entendeu? Não conhecimento, somente ler. Então é necessário. E então, olhando à luz desse texto, está falando para nós: olha, Jesus é bem simples, está falando: olha, quem de vocês que ao construir uma torre, não senta, não calcula todos os gastos para você construir. Por quê? Porque quando você construir, se você não conseguir, os outros vão olhar e vai dar risada. A gente muitas das vezes mexe com obra, isso aí é bem simples. A gente olha, sei lá, não conseguiu, parou no meio do caminho, daqui a pouco a obra vai se destruindo, olhando que é o que está usando aqui para dizer para nós. E agora a gente olha, então agora trazendo isso, olhando que está nos ensinando, que eu pego de lição para mim. Irmãos, o Senhor nos chamou, o Senhor nos confiou uma responsabilidade, uma missão sobre cada um de nós. Ele nos confiou. Agora, nós também decidimos, à medida que Ele nos chamou, nós nos entregamos a Ele, agora Ele nos confiou, então está nas nossas mãos. Aí, agora, o grande desafio é nós olhar aquilo que tem sido confiado, aquilo que está nas nossas mãos, e agora eu olhar diante disso, será que eu estou fazendo? Será que eu estou, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, será que eu tenho feito com amor? Será que isso eu tenho olhado isso realmente com amor? Aquilo que tem sido colocado, aquilo que o Senhor colocou na minha mão? Ou eu ainda olho, ou ainda uso como que se não tivesse? Falou aqui, tem uma palavra fala no Evangelho de Lucas, que o Senhor falou que deu os talentos, e aí aquilo veio, teve um que enterrou, teve um que ganhou, ele concluiu os talentos, granjou o talento. Mas e o interessante é que esse texto nos ensina que ele ficou com medo, o medo de granjear o talento. Ele fez o que? Ele enterrou. Quando voltou, ele falou assim, que Jesus vem nessa palavra que vem nos ensinar, ele fala, ele vem buscar. Então ele falou assim: então deveria eu ter dado os talentos para aquele que granjeou mais talento. Isso quer nos ensinar. O Senhor tem confiado algo nas nossas mãos. O pastor sempre fala aqui uma passagem que é bastante interessante. Deus não vai pegar leve com quem Ele investiu grande, não. O Pai, Ele enviou Jesus. Ele deu o que mais de valor Ele tinha. O de maior valor Ele tinha. E agora, o que nós temos feito com aquilo que Ele tem nos dado? A salvação da nossa alma, a oportunidade de hoje, como filho de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Como que eu tenho feito aquilo que o Senhor tem colocado? Porque alguém está olhando para mim, olhando para você, estão olhando para nós. Como que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor tem confiado em nós? E aí, à medida que você vai olhando para mim e para você, é o que realmente vai ver, o que estão vendo, olhando, e é o que vão concluir daquilo que eu tenho feito. Agora, Ele colocou, olha, está nas suas mãos. Sabe que nós já paramos para calcular aquilo que o Senhor já colocou na nossa mão? Aqui está nos ensinando. Quem, ao construir uma torre, não senta e não calcula. Não que o Evangelho é um peso para nós. Se nós entender o Evangelho como um peso, que nem um fardo, então está errado, como diz a palavra. Porque muitas das vezes a pessoa entende que ser crente é um fardo. Não é um fardo, irmão. É um privilégio. Se nós entendermos isso como um fardo, nós vamos mudar como parece que uma fadiga. É um privilégio que o Senhor nos deu. Mas uma coisa é certa, aqui está no mesmo tempo. A renúncia que Ele nos colocou também é certa. É um cálculo. É um cálculo. Ele falou: então nega tudo, renuncia tudo para acertar a sua vida. É um cálculo que nós devemos fazer. Agora, o grande e o mais importante de tudo, nós precisamos também avaliar. Irmãos, nós teremos uma recompensa. Quando nós entendemos, abrimos mão, renunciamos, nós teremos uma recompensa. O Senhor já disse uma certa feita para Pedro: olha, você ganhará 100 vezes mais aqui nessa terra e ainda uma vida eterna no céu. Então vale a pena. Às vezes aquilo que tem enfrentado, que tem passado, mas também aquilo que o Senhor tem colocado, fazer, que nós possamos fazer com amor, dedicação, nós temos uma recompensa do Senhor na nossa vida. Amém? Eu quero agradecer pela oportunidade em nome de Jesus.